Olha a pergunta interessante do Pedro. Pedro começou a estudar comigo tem pouco tempo, né, Pedro? Perguntou, é comum ter uma voz frouxa e depois ficar tensa ou vice-versa? Pedro, eu vou te explicar uma coisa aqui agora que é um pouquinho mais complexa, tá? Deixa eu até baixar o volume aqui pra gente se concentrar. Vou te explicar uma coisa que é um pouquinho mais complexa. É comum uma voz frouxa que fica tensa. Eu vou te falar uma coisa que é muito comum, Pedro. Às vezes a gente pensa que a voz frouxa é uma voz fraca, né? A gente pensa que a voz frouxa é uma voz fraca. Mas a gente tem visto cada vez mais em alunos o seguinte: um padrão tenso, uma voz tensa que está sendo mascarada por uma soprosidade. Então tu ouve a voz da pessoa e tu fala, cara, tá soproso, tem escape de ar. Então é uma voz frouxa, é uma voz que tá fraca. E na verdade é uma voz que está tão tensa a ponto de ter uma soprosidade ali nela. E isso, Pedro, é o que a gente vai chamar de rugosidade, tá? Então a gente percebe esse padrão rugoso em quais cantores, por exemplo, nós percebemos no Zezé de Camargo. No Zezé de Camargo a gente percebe esse padrão soproso. Percebe essa? Tem soprosidade. Tem soprosidade, mas é uma soprosidade suja, é uma soprosidade pesada. Parece que ela tem uma aspereza muito grande nessa soprosidade, né? Olha a diferença de eu fazer e agora percebe que tem algo junto dessa soprosidade, tem mais, né? Isso é o que a gente chama de rugosidade, tá, Pedro? Então, assim, muitas vezes o que acontece é um padrão tenso que tá disfarçado de frouxo, entende? Esse que é o ponto. E aí vai do ouvido do professor, da experiência do professor de identificar isso, tá? Eu, por exemplo, tive um aluno há meio ano atrás, que ele estava fazendo aulas há um tempo com, inclusive, uma professora muito boa que a gente tem aqui na internet, no cenário, né? Tava fazendo um bom tempo aulas com essa professora. E o que aconteceu? Essa professora ouviu a voz dele e falou, tua voz ela tá tensa, tua voz tá pinçada, ela tá agarrada. Então tu tem que partir de um padrão mais soproso, tu tem que frouxar essa voz. Beleza, até aí tudo certo, né? Só que o que aconteceu? Esse meu aluno, que depois virou meu aluno, né? Ele acabou fazendo o quê? Como ele tem um padrão tenso, para ele não é uma coisa óbvia simplesmente relaxar. Ele acabou que fez o quê? Ele manteve aquela prega vocal bem tensa, mas ele achou um jeito de sair soprosidade ali. Então ele cantou com essa soprosidade rugosa, essa soprosidade muito suja, né? Muito áspera. E a professora não identificou isso, ela não identificou que ele continuou com um padrão tenso, só que agora tinha soprosidade junto, entendeu? E aí o que aconteceu? Ele ficou cantando assim durante, sei lá, alguns meses, não lembro exatamente quanto tempo ele fez de aula. E não resolveu, né? Claro, começou a raspar, começou a machucar, começou a dar edema, né? Porque essa soprosidade passando, ressecando a prega vocal, enfim, um monte de coisa. Quando ele veio fazer aula comigo depois de um tempo, ele me explicou, né? Falou, a professora disse que eu tinha um padrão tenso e que por conta disso eu deveria partir de exercícios que deixassem a minha voz mais leve, mais aberta, mais soprosa. Eu falei, beleza, até aí tudo certo. Só que a questão foi que tu desenvolveu essa soprosidade tensa e vocês não perceberam. Então a gente começou a trabalhar a voz dele, que tinha soprosidade, porém era uma soprosidade tensa. Então a gente trabalhou essa voz como uma voz tensa. Tá entendendo? Que às vezes acontece esse bug e muitas vezes uma voz que ela é leve, essa voz que ela é soprosa, macia, ela não é fraca, cara. Ela não é fraca, às vezes é uma questão daqui. Então assim, Pedro, essa questão é uma questão mais complexa, tá? E que envolve muito da experiência do professor que tá te ajudando na hora, tá? Porque tem uma questão, claro, toda a técnica por trás, mas também tem a questão psico, né? Que é a psicodinâmica da voz. Então assim, às vezes essa pessoa, ela tem uma voz que tá pronta pra funcionar, mas ela ainda não tá pronta pra fazer isso, sabe? Enfim, cara, é uma questão mais complexa, tá? E a abordagem também é muito diferente, Pedro. Dependendo de qual é a questão, eu posso passar os melhores exercícios, posso fazer um por um junto com a pessoa e a pessoa não vai conseguir mudar aquele padrão. Por quê? Porque na verdade não é essa a questão da pessoa nem é muscular, a questão da pessoa é aqui, ó. Isso é muito louco, né? Às vezes não é muscular o negócio, às vezes é aqui. Então tem pessoas que a gente tem que ter uma abordagem totalmente diferente, de literalmente parar e perguntar assim, ó, como é que é a tua rotina em casa aí?
Tem alguém que fala pra te cantar baixo? Tem alguém que pede pra te cantar com menos volume? Tem alguma coisa que te impede de cantar mais alto, de soltar essa voz? Porque às vezes, cara, a pessoa tem força, só que ela que se limitou, ela que se travou a não cantar. E às vezes é, cara, por uma série de questões. Algum trauma de alguém que gritava na casa e ela não gosta de grito e por isso ela não canta gritando, entendeu? Ou alguém que fala pra ela que prefere a voz dela mais baixinha e aí ela acaba cantando baixinho e não se permite cantar mais alto, né? Ou quando ela ouve a voz dela com mais volume ela não gosta e ela se bloqueia e guarda aquilo porque ela acha que tá feio, sabe? Porque ela não é acostumada a ouvir daquele jeito, enfim. Aí é uma abordagem bem diferente mesmo.